Força da natureza e condição para que a vida exista, a água também é uma fonte inesgotável de inspiração. O FASA, Festival de Artes e Saberes das Águas, reúne manifestações artísticas e pensamentos inspirados nesse elemento vital. Rios, mares, cachoeiras, lagos e nascentes que moldam a identidade cultural de seus territórios. A série Caminho das Águas integra o FASA Digital, plataforma que traz para o ambiente virtual a essência desse festival. Em cada episódio, você vive histórias e experiências das cidades visitadas pelo FASA, mostrando como a água inspira e molda as tradições culturais, artísticas e comunitárias de cada lugar. Aqui, paisagens aquáticas, identidade local e sustentabilidade se conectam, criando um diálogo vivo e harmonioso entre a natureza e a expressão cultural. Entre a Serra do Mar e o Atlântico, onde os canais cortam o terreno como veios de memória, está a cidade de Santos, um município construído sobre o fluxo das águas e da história. Santos é mar aberto e porto vivo, terra de peixe fresco e manguezais pulsantes, lugar de crianças de pé descalços na areia e de gente que aprendeu a decifrar o tempo pelas marés. Aqui, onde rios e oceanos se encontram num só respiro, as águas não apenas cercam, elas definem, moldam caminhos, sustentam vidas e constroem afetos. Cada canal, cada curva do estuário, cada ilha próxima é parte de um organismo que pulsa com cultura, vida e natureza. Neste último episódio da primeira temporada de O Caminho das Águas, percorremos os caminhos aquáticos que atravessam esta cidade e encontramos em cada local visitado os elos deste elemento vital com as artes e saberes que moldam a identidade cultural deste exuberante território. Nossa primeira parada foi na fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande. Projetada sobre o canal de acesso ao estuário, que hoje abriga o maior porto da América Latina, esta fortificação foi construída em 1584 para proteger a Vila de Santos contra invasões de piratas. Neste local, onde o tempo parou, encontramos com Ivanildo Ferreira Guimarães, conhecido como Ivan de Ferraz, violonista, cantor, cordelista, escritor e guia turístico. Ivan nos apresentou os vestígios de um passado marcado pela defesa costeira e pelo encontro entre povos, canhões, canoas, mares e memórias. Esse local ele começou a funcionar em 1584, ficou 320 anos em atividade, chegou a contar com 32 canhões, combateu pirata em 1591, 615, 710, piratas ingleses, holandeses e franceses. Hoje, é um conjunto arquitetônico militar preservado mais importante do estado, é um patrimônio nacional, é um equipamento turístico, e nós ficamos aqui recebendo o visitante, contando a história do local e do nosso entorno. Eu costumo falar, lá ao fundo é São Vicente, atrás a Serra do Mar, Santos está aqui na frente e Praia Grande é acolá. Desse lado do canal continua o litoral Cidade do Guarujá. Seguindo aqui ao cais, logo depois da esquina, nosso porto, que demais é dos olhos da menina, o maior em extensão e em movimentação da América Latina. Por aqui passa navio, barco, lancha, chatinha, faça calor, faça frio, passa a catraia da linha, movimento noite e dia, tem lazer e pescaria de toda a área vizinha. E aí já dá para você ter a noção, a dimensão da importância do mar, para a economia, para as pessoas, para a sobrevivência, enfim. Partindo daqui, você tem, caminhando 15 minutinhos, você tem a Prainha do Góis, logo ali na frente, onde funcionava o fortinho. Tem uma trilha, a gente faz essa trilha, até porque às vezes o mar não está muito bom e o barco não consegue funcionar, enfim. Mas tem essa trilha aí com o plano B para você se deslocar da fortaleza, da Prainha do Góis para Santa Cruz, já atravessa para Santos e continua, a vida continua. É o único forte de origem espanhola que nós temos no Brasil.
né? Que ela foi construída durante a União Ibérica, 1583, tá? Né? E naquela ocasião, o que os espanhóis fizeram fora uma construção simples, aproveitaram o relevo, casarão de taipas e madeira, alguns canhões, alguns homens trabalhando, e ficou assim até acabar a União em 1640. E aí os portugueses reassumiram e viera então a grande reforma do século XVIII. Tá? Eles então demoliram o casarão e construíram esse conjunto completo. Aí vem muralha, vem guarita, vem capela, vem paiol, vem mirante, vem a casa grande, onde funcionava cozinha, lavanderia, dormitório, cadeia, sala de comando e tudo. E aí vieram o Forte Augusto, vieram o Forte Indugóis, Forte de Itapema e o Forte São Luís na região da Bertioga. E aí o que nós temos? Dois contextos históricos aí. Período dos espanhóis, do qual nós não temos nenhuma prova, não temos nenhuma parede sequer, né? E essa estrutura que é toda original do século XVIII, já feita pelos portugueses. E aí vem o novo jeito de fazer, o novo conceito arquitetônico, né? E aí você já usa o caldo, o sambaqui, o azeite de baleia, pedra, tijolos, barros, enfim, padrão 90 centímetros as paredes, e as muralhas vai de 2 metros a 60 centímetros. Fortaleza vem de forte, imponência e proteção, respeito de sua norte, mais que um pedaço de chão. Sua história do país, razão de ser feliz, toda a nossa região. Foi no século XVI, na ilha de Santo Amaro, que a fortaleza se fez, servindo a todos de amparo. Rei Felipe autorizou, Antonelli projetou esse monumento raro. Lugar de luta e vitória, na defesa da nação, exemplo de amor e glória, na beleza do coração. Exemplo de amor e glória, para sempre na memória, sempre em nosso coração. Fortaleza vem de forte. Ainda na Fortaleza, encontramos com Tony, Antônio Carlos Santos de Carvalho, educador ambiental e guia de ecoturismo. Entre outras informações sobre o forte, Tony nos revelou que a argamassa dessa construção utilizou o óleo de baleia misturado com conchas provenientes de sambaquis, trazendo para essas paredes camadas de tempo e história que revelam os diversos saberes que brotam do mar e da terra de Santos. Quando os portugueses chegam no Brasil, na nossa região, eles encontraram vários cemitérios, vamos colocar dessa forma, que são onde estavam depositados os sambaquis, né? Que são essas conchas. E o interessante é que esses sambaquis, eles são cemitérios onde estavam sepultados os indígenas, seus entes queridos, a caça deles, todo esse material misturado. Quando ele chega aqui, eles encontraram um vasto material, né? E é claro, na construção civil se usa o calcário, né, para fazer a argamassa. Só que eles já encontraram o calcário, então em vez de ele coletar as conchas pelas praias, era muito mais fácil ele pegar esses locais que eram os sepultamentos, né, onde estavam depositados os sambaquis, coletava todo esse material em toneladas para poder fazer as suas edificações, constituir as suas edificações. Então, a gente pode ver nessa parede aqui as conchas aqui nos locais. Nós temos conchas quase que inteiras. Então, esse material era triturado, às vezes moído, para ser feito a argamassa com óleo de baleia.
Dentro, em algumas vezes, você olhando bastante, você pode ver, inclusive, resto de animais também, né? Se der sorte, você consegue ver, já foi encontrado dentes de tubarão, que fica preservado. Esses ossos de dedos, né? Nossos ossos já foram encontrados no meio dos sambaquis, né? Então, todo esse material foi utilizado em todas as construções dos portugueses que chegaram no Brasil, todas as construções. E essa captação de calcário, ele se deu aos séculos seguintes também. Então, várias construções já há muito tempo depois, em Santos, por exemplo, tinham calcário, que era farto, então era muito mais fácil pegar ali que já estava, né? Você não ia precisar minerar. Então, muitas construções posteriormente à descoberta continuaram sendo usados os sambaquis. Então, alguns locais como as praias da nossa região que era coberta de sambaquis, hoje não tem mais. Da fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, seguimos para a Ilha de Ana, onde conhecemos Eduardo Hipólito Filho, pescador e líder comunitário deste local. Eduardo compartilhou conosco sua intrínseca relação com a água, que para ele é meio de transporte, sustento, lazer e espiritualidade. Bom, nossa relação com a água já começa no nosso deslocamento. A gente necessitamos, né, o deslocamento por água. Aqui o acesso é só pela água, né? Esse local é um lugar extremamente diferente, é uma ilha de pescadores, tem um diferencial. Todo mundo sobrevive da pesca ou complementa a renda com a pesca. Então a água aqui para nós moradores é fundamental. Por quê? Porque dela nós retiramos o nosso alimento, mas também alimentamos muita gente. Que todo pescado no estuário é vendido no mercado de peixe, na colônia de pescadores e por terceiros, e também servindo para alimentação. Eu acho que a gente tem que cuidar, a gente, como eu digo, um todo, das águas, né? Preservar mais, poluir menos, porque o convívio com a água, né? E essa grandiosidade que é a água para transporte, para alimentação, para sustentabilidade, até para o progresso mesmo, a gente não teria como sair e viver sem esse marzão, né? Sem as águas, né? A gente teria que ter muito amor, muito carinho com as águas, que sem elas seria impossível a sobrevida aí, a vida no mundo, né? Após nossa conversa com Eduardo, Rogério Ferreira Rocha, articulador e líder da cultura da pesca artesanal desta região, nos levou até os manguezais de Santos para falar da sua importância para a fauna local e para os modos de vida tradicionais deste território. Ameaçados ao longo dos anos pelo crescimento urbano e pela poluição, esses ecossistemas resistem como verdadeiros berçários da vida marinha. Os manguezais são ecossistemas, né, litorâneos que intermediam, ficam entre o mar e a terra firme. A importância dele é fundamental, porque existem algumas espécies marinhas que a reprodução é feita nesses locais, né? Como o camarão. O camarão, ele cria fora dessa área, né? Mas as larvas do camarão vêm para essas áreas para se desenvolver, para crescer, para depois, posteriormente, voltarem para o mar. Então é uma região fundamental para a vida e para todo o ecossistema, porque nos manguezais nós temos aí peixes, ostras, camarões, alguns animais, aves, muita diversidade de aves e até alguns mamíferos que vivem nessa área. E o que a gente mais faz e luta junto, que eu sou pescador, né, e a gente luta junto com os demais pescadores e outros órgãos ambientais, para que essas áreas se conservem, não haja uma destruição, né, através de algumas empresas que tentam se instalar e acabar com esse ecossistema tão importante para a nossa região e para a vida, né, marinha.
E essas comunidades caiçaras, pelo que eu entendo, elas têm uma delimitação de área de construção, elas não podem crescer mais. Então, na verdade, elas estão limitadas à área territorial que elas já têm, até pela própria preservação do mangue, né? Exatamente. Algumas comunidades, elas têm isso por lei e outras têm dentro da própria comunidade. Que nem na Ilha Diana, são 52 ou 53 casas, né, e alguns moradores, e isso não pode crescer mais. Por quê? Preocupação deles é que as áreas ao entorno, que são de manguezais, sejam preservadas. Então eles mantêm aquele número de moradores, vai passando de geração para geração, mas não pode ser estendido. E outras áreas têm, têm o mesmo sistema, só que aí determinado por lei, que não pode crescer, até por questões históricas, enfim. Hoje eu vivo do mar, vivo da água, né? Então, o que mais me entristece, às vezes, é poder olhar que elas não tá sendo preservada, né? Muitas indústrias despejam, né? Hoje nem tanto, diminuiu muito, até porque existe uma fiscalização em cima disso, mas produtos químicos, o lixo mesmo, inorgânico, né? Que eles jogam diretamente no mar. Então, isso tudo acaba trazendo consequências, piorando um pouco a qualidade da nossa água. E o que mais o pescador ou o caiçara faz é proteger isso aí. A gente não quer o nosso escritório, né, sendo bagunçado, não seja um local apropriado para a gente poder desenvolver nosso trabalho. Então, quem mais protege hoje os mares, enfim, oceanos, rios, é o pescador artesanal, porque ele quer preservar isso e ele depende disso, dessa qualidade. De volta a Santos, mais especificamente no Aquário Municipal, encontramos com Marco Aurélio Gatamorta, biólogo e pesquisador que nos mostrou como o aquário é lugar de educação. Ali, espécies marinhas convivem com visitantes curiosos e a ciência se transforma em ponte entre conhecimento e sensibilização. Marcos falou sobre a importância de ensinar desde cedo o cuidado com os mares. Acho que é importante falar que o Aquário Municipal de Santos é o primeiro aquário do país desde 1945. Ele tem uma relação muito íntima com a história da cidade, né? As pessoas lembram do Aquário Municipal de Santos como um ponto de turismo importante. E é nesse lugar que a gente entra do ponto de vista de conscientização. Hoje a gente tem um programa de política pública na Prefeitura de Santos, que é o da cultura oceânica, primeira política pública para entender o papel da cultura oceânica e da relação das pessoas com o mar, promovido no mundo, isso é na ONU, então é registrado. A gente tem trabalhos de educação ambiental feitos em todas as escolas municipais para entender um pouco a relação do ambiente marinho com o modo de vida da cidade. E a gente faz um trabalho aqui de manutenção, de manter animais que representam a fauna do oceano ou do litoral sudeste, né? Então a gente vai encontrar uma série de peixes que a gente pode observar aqui no mar. Então, xarel, pampo, diversas espécies de arraia, como raia-prego, raia-ticonha, algumas espécies de moré a gente também encontra por aqui. Então, a gente traz um pouquinho do que está no oceano aqui para dentro para mostrar para as pessoas como são os animais, como eles vivem, do que eles se alimentam e para a gente também entender, esse é o papel dos aquários hoje em dia, né? Promover a educação e também entender um pouquinho sobre comportamento, sobre reprodução, fazer trabalhos de pesquisa científica também. Marcos, me fala também um pouquinho de como o Aquários aqui de Santos estimula na população dessa cidade um pouco a mudança de comportamento em relação às águas, em relação à percepção que eles têm das águas numa cidade que é cercada de águas praticamente por todos os lados. O Aquário Municipal de Santos ele tem um setor, que é o setor de educação ambiental, que faz um trabalho bastante importante com as escolas da cidade, de visitação. Então a gente tem visita de escola não só da cidade, mas do entorno, inclusive. E a gente tem alguns trabalhos que mostram ou que tentam desenvolver a relação entre a espécie humana, nós, né, e o oceano. Então a gente tem atividades, por exemplo, que envolvem práticas esportivas no nosso litoral, canoa havaiana,
ou caiaque, a gente tem atividades que envolvem, por exemplo, coleta de resíduos sólidos, porque a gente entende hoje que eles são importantes, porque eles impactam negativamente a fauna, né? Então a gente tem, durante a exposição, você vai encontrar alguns lugares em que a gente mostra quantidade de resíduos achados dentro de uma tartaruga, ou impactos do plástico, por exemplo, em algumas espécies de animais. A gente também nota algumas atividades que demonstram, por exemplo, que tentam buscar, a gente às vezes não usa muito o termo sensibilização, mas promoção de conhecimento, né? A gente gosta de trazer a ideia de promoção de conhecimento no sentido de que as pessoas observem para aquilo, consigam entender que existe um outro ser vivo ali, e aí entendendo que existe outro ser vivo, que ele depende do oceano, e talvez fazer esse link e buscar alterações ou mudanças na forma de comportamento. Saindo do aquário na Praia de Santos, encontramos com Marcos Libório. Gestor público e educador, Marcos foi responsável por tornar Santos a primeira cidade do mundo a implementar oficialmente a cultura oceânica como lei. Ele nos falou dos canais, das nascentes, da segurança hídrica e de como a educação ambiental se tornou política pública em Santos. Há uma coisa que se diz que Santos chove e chove muito, e chove mesmo, né? Eu posso dizer como testemunho ocular que Santos tem um índice pluviométrico tremendo. E aqui, a gente de frente para o Oceano Atlântico, né? Cercado por águas, tem o estuário, tem o manguezal, nós estamos em uma ilha que é parte da cidade de Santos, mas nessa ilha 99% da população vive. Então a nossa relação com a água ela é constante. A água sempre ofereceu vida à cidade de Santos, né? E em algum momento nós precisamos puxar as orelhas de todos, né? Porque o que nós oferecemos em troca? Às vezes agressão, desrespeito, lixo, e essa relação é uma relação de constante refinamento. Então é o oceano, o manguezal, os rios ao nosso redor, é uma bacia hidrográfica riquíssima, né? E que a gente aprende a respeitar. A gente poderia contar a história de Santos, né, com o tema água. O povoado, a primeira vila, surgiu ao redor de uma fonte, né, no centro, que hoje a gente chama de centro da cidade, né? E aí, daí para frente veio o desenvolvimento. Que é a fonte Montserrat. Isso, ali, Itororó, ali aquele Montserrat, né, o pessoal abastecia de água, né, e também teve as primeiras experiências, né, porque houve em algum momento contaminação da água por conta de falta de cuidados, a população não cuidou, naquela época os conceitos de sustentabilidade não existiam, então era totalmente exploratório mesmo, né, tiravam tudo que podiam. E aí a gente percebeu, através dos dados históricos, de que houve necessidade de intervenção, porque as doenças começaram a aparecer. A água adoeceu, a população adoeceu junto, né? E depois, já de um tempo para frente, houve a necessidade de que um planejamento urbano acontecesse e que Santos também é conhecida pelos seus canais, né? Nós temos 12 canais, 7 mais conhecidos aqui na região da praia, que Saturnino de Brito, lá no começo do século passado, criou esta condição urbana para que nós pudéssemos viver e andar em terra seca, né? E diminuir também a presença de mosquitos, de insetos, porque essa relação sempre foi uma relação com a saúde muito, muito próxima. Então, água é vida, mas o desrespeito acaba trazendo doença. Com relação a essa consciência que a gente hoje tem e a gente desenvolve desde a primeira infância, né? O que Santos vem fazendo nas suas escolas em relação a essa cultura oceânica, em relação à preservação das águas? Um dos focos principais em Santos sempre foi a educação ambiental, né? Colocar a importância desse respeito, da saúde única, né? Se o meio ambiente estiver legal, a gente vai estar legal também. Se o meio ambiente estiver saudável, a gente vai estar saudável também. E Santos, eu tive o prazer de apresentar uma lei, foi aprovada, que é a Lei de Cultura Oceânica, e tornou Santos a primeira cidade do mundo a incluir a cultura oceânica no ensino público. Isso é fundamental,
porque os alunos já começam a ter contato com esse conceito de sustentabilidade, de respeito, de que muito se fala de oceano, mas parece uma coisa distante. Mas o oceano começa aqui na nossa praia, o oceano começa aqui no nosso mangue. Então, tudo que a gente faz em Santos acaba refletindo. Então, Santos tem uma lei, tem um programa municipal de educação ambiental aprovado na Câmara e já em execução, né? Nós temos plano de ação climática também aprovado e colocado em execução, que trata das águas das encostas, dos morros, que preserva a população que vive nessas encostas. Então, a gente tem já uma série de programas, projetos em andamento que tem por objetivo proteger a água. Através do quê? Da educação ambiental. Então, são ações que fazem parte da mesma estratégia. Então, nós corrigimos o empresário quando agride o meio ambiente, através de fiscalização, de multa, de conscientização, mas educamos as crianças, educamos os alunos. E isso é tão interessante, Pablo, porque houve um crescimento perceptível do diálogo, da qualidade, do vocabulário dos alunos nas escolas com relação ao respeito pela água, ao respeito pelo meio ambiente. Hoje você fala com uma criança do ensino fundamental de conceitos de sustentabilidade que muitas vezes o adulto desconhece ou pelo menos despreza. Então, esses alunos são os nossos melhores fiscais. Eles chegam em casa e cobram dos seus pais e responsáveis atitudes mais limpas. E só há um caminho: educar. Educar, educar, para que a gente possa realmente transformar essa relação que a gente tem com a água e com a fauna marinha. Riacho, lagoa, cacimba, nascente, água tão boa na vida da gente. Riacho, lagoa, cacimba, nascente, água tão boa na vida da gente. Água na carne e na veia, água na vida, água às vezes tão feia, tão poluída. Água na carne e na veia, água na vida, água às vezes tão feia, tão poluída. Na chuva fina, água que voa, vapor e neblina, orvalho e garoa. Na chuva fina, água que voa, vapor e neblina, orvalho e garoa. Água que nem ouro em pó, tão competida, água no choro e suor, água bebida, água que nem ouro em pó, tão competida, água no choro e suor, água bebida. Na corredeira cantiga que entoa, água ligeira conduz a canoa. Na corredeira cantiga que entoa, água ligeira conduz a canoa. Água que está por um fio pode acabar, se a gente não cuidar do rio e também do mar. Água que está por um fio pode acabar, se a gente não cuidar do rio e também do mar. Riacho, lagoa, cacimba, nascente, água tão boa na vida da gente. Riacho, lagoa, cacimba, nascente, água tão boa na vida da gente. Água tão boa parada ou corrente, água tão boa gelada ou quente, água tão boa não é aguardente, água tão boa purifica a mente. É isso. Ao longo desse caminho das águas, cada personagem que ouvimos nos conduziu por um aspecto essencial da cidade: sua história, sua natureza, sua cultura e os afetos que emergem de suas margens. Encerramos aqui o último episódio de O Caminho das Águas desta primeira edição do FASA. Esta websérie foi marcada pela escuta atenta e pelo olhar sensível de protagonistas que nos revelaram que a água não é apenas um cenário, e sim parte da formação de nossa própria essência. Cada cidade visitada pelo FASA nos mostrou, de alguma maneira, que a água é vida, inspiração, cultura, ofício e memória. Que o caminho das águas, na verdade, nunca termina, pois segue correndo dentro de cada um de nós. Afinal, são muitos os caminhos possíveis para habitar cada um desses cantinhos, com mais cuidado, em harmonia com aquilo que a água tem a nos ensinar: permanência, movimento, renovação,
resiliência, conexão e transformação. Para saber mais sobre os conteúdos digitais do FASA e acompanhar estas e outras iniciativas do festival, inscreva-se em nosso canal e visite nossas redes sociais através do site fasa.arte.br. FASA, onde cultura e pensamentos fluem, conectando você com esse elemento vital que nos inspira e nos faz viver.